Pessoal, vamos começar então. Quem não está conseguindo ouvir, eu recomendo que saia e entre de novo aqui na sala. É só clicar lá no link para sair e entrar de novo, tá bom? Yuri, você pode botar aqui o Gabriel como anfitrião também, co-anfitrião, porque ele está aqui na sala também, ele vai começar a aula de hoje. E nesse meio tempo, gente, quem puder, quem tiver com problema no áudio, sai da sala e volta para ver se melhora dessa forma. Depois a gente vai também colocar o microfone de todo mundo no mudo para não dar interferência, né? Já que são muitos participantes. E, Gabriel, contigo. Eu apresentei aqui um pouco do qual era o assunto de hoje, na verdade. A gente vai falar sobre pessoas, e esse é um tema muito importante, como a gente reforça, porque todo mundo precisa saber como lidar com pessoas. Então, se você vai trabalhar numa empresa, você vai lidar com pessoas. Se você mora com alguém, você lida com pessoas. Se você não mora com alguém, mas lida com o vizinho, é uma pessoa. Se você vai no supermercado, você vai lidar com pessoas. Se você vai abrir uma empresa, você vai lidar com pessoas. Então, o tempo todo são pessoas. E esse assunto é muito importante por isso também. Bom, deixo aqui contigo. Você já deu aula aqui para um grupo no ano passado, então o perfil é bem parecido. O pessoal é migrante, eles estão tentando a vida aqui no Rio de Janeiro. Alguns estão buscando empregos, outros estão buscando empreender. E, enfim, mas o objetivo final do programa é geração de renda, né? Para eles poderem se estabelecer aqui, né? Esse é um dos fatores importantes. Então, é isso. Tá bom? Perfeito, boa aula, pessoal. Nathalie. Muito obrigado. Primeiro, queria pedir desculpa aí pelo atraso, eu tive um contratempo aqui para chegar em Salvador, mas queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou acabar tirando o vídeo aqui, eu só abri o vídeo para apresentação, porque a internet está um pouco ruim, mas a gente vai falar sobre gestão de pessoas, sempre fazendo uma conexão muito grande aí com a vida de vocês, tentando uma linguagem bem acessível, e quando eu digo linguagem acessível é que para que nós consigamos fazer os paralelos e as compreensões de quão importante é como eu digo, essa relação entre as pessoas, tanto no ambiente de trabalho, e que ela é muito parecida com a nossa família. Eu acho que dessa maneira a gente consegue compreender muito mais fácil como é que esses relacionamentos se dão e como é que a gente faz para melhorá-los, tá? Queria pedir o apoio aí das meninas ou de quem estiver ajudando aqui na aula para se alguém levantar a mão e eu não perceber, pode interromper, pode fazer pergunta para dar exemplos, tá? Fiquem à vontade. Eu vou projetar aqui. Vocês já estão enxergando? Estamos sim, cara. Estamos escutando, estamos vendo bem sua tela. Tá Tinha bom, ficado obrigado. mudo, mas agora voltou. Tá bom. Qualquer coisa, Nathalie, você me interrompa aí, vai dando as dicas, tá? Deixa eu ver se está no melhor modo aqui, peraí. Colocar nesse modo aqui mesmo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos entender as pessoas, tá? E o que é a gestão de pessoas? O conceito de gestão de pessoas é a administração das habilidades e competências, né, para que com o objetivo de melhorar as nossas relações, tanto na nossa vida pessoal e nas organizações. Eu não vou me apegar muito ao material, não, eu quero contar mais para vocês uma história, né, contextualizando aqui para a gente chegar ao mesmo conceito.
gestão de pessoas, ele está muito ligado à forma como a gente entende o comportamento das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E, logicamente, que tudo acontece porque temos interferência das pessoas, então nós precisamos entender de pessoas para poder nos relacionar. E por que eu falo muito que a gestão de pessoas ela está agregada a como a gente lida e como a gente entende as nossas relações pessoais? Porque tudo começa dentro de casa. Se a gente conseguir fazer um paralelo sempre de gestão com a nossa família, tudo fica mais fácil. Então, quando você é um líder familiar, por exemplo, você é como se fosse o chefe da sua empresa. E aí você precisa entender que, como líder familiar e como chefe de uma empresa ou de um negócio, você tem o poder da tomada de decisão. E você também precisa saber que as pessoas te enxergam de alguma maneira e que, quando você leva isso para o ambiente de trabalho, é muito parecido. Porque o chefe, o líder, a pessoa que está à frente de alguma atividade ou de algum negócio, ela tem a capacidade de tomar a decisão. Então, nada mais justo de que a gente entenda a gestão de pessoas como, num dado momento eu posso ser líder, em outro dado momento eu posso ser liderado. E qual que é a importância disso? Se eu não conseguir ser um bom liderado ou ser um bom líder, eu também vou ter problemas. Muitas vezes o bom líder dentro de casa, ele tem que fazer com que as tarefas de casa sejam organizadas, a relação com os filhos seja boa, a relação com o parceiro, com a mulher, com o homem, ela seja amigável, para que as coisas fluam bem. Não adianta eu ser o líder dentro de casa e querer que as pessoas sejam submissas a mim, porque eu também não vou aproveitar o máximo dessas pessoas. Então, a gestão de pessoas, ela não passa só por administrar uma equipe dentro de uma empresa, ela começa dentro de casa. E se vocês começarem a notar como é a relação de vocês, como os filhos de vocês, como os parceiros de vocês aceitam ou não a mensagem que vocês estão mandando, as ordens que vocês estão passando, vocês vão começar a entender como o chefe de vocês e como vocês, enquanto líderes dentro de um negócio, também podem ser melhores e por que, às vezes, a gente passa uma mensagem, tenta fazer um nível de engajamento e a pessoa do outro lado não consegue entregar o máximo. Então, eu vou sempre estar fazendo esses paralelos para vocês entenderem como é que eu construí esses conceitos na minha carreira e como é que eu tento construir, né, e trabalhar isso dentro das empresas em que eu passei. Então, os pilares da gestão de pessoas, ela começa na motivação. Tanto o teu filho, tanto quanto você, tanto quanto o teu chefe, tanto quanto o teu parceiro, todas essas pessoas elas são motivadas a fazer algo. E aí a gente pode fazer uma correlação aqui com a paixão. Quando você fala que você está motivado, você quer muito algo, você está vivendo algo muito intenso, que seja no teu primeiro emprego, que seja quando você entrou num trabalho novo, você está com aquela energia muito, muito forte, né, para entregar o resultado, para se aproximar das pessoas, a fazer mais. E com o tempo, essa paixão, essa energia, ela tem que continuar viva dentro de você, mas de uma outra maneira, porque a paixão ela acaba. Mas a cumplicidade, a forma como a gente engaja e a forma como nós fazemos uma conexão dentro daquele ambiente, ela tem que permanecer. Senão, a nossa relação, tanto dentro de casa como na empresa, ela vai degradar. E a gente vai começar a achar aquele ambiente ruim. A gente vai começar a achar que aquela empresa ela não e aquele trabalho que nós arrumamos, ela não é tão bom quanto a gente imaginava. Aquele parceiro que nós arrumamos, ele não é tão legal assim. Então, a motivação é a nossa capacidade de fazer com que tudo isso em volta ele seja bom e ele nos faça querer estar ali a todo momento. Mas para a gente querer estar ali e motivado, a querer construir uma relação positiva e de entrega de resultados, a gente tem que ter uma comunicação muito assertiva, que é o segundo ponto. E aí, a comunicação, ela não passa só quando você está direcionando para alguém que trabalha para você,
que é o seu liderado, mas quando também você está na função de líder, mas como você está também na função de liderado. O que isso significa? Imagine que você chegue num comércio, que você foi recentemente contratado e, principalmente para vocês aqui que estão chegando numa cultura diferente, o Rio de Janeiro é diferente, o Brasil é diferente e tem alguns aspectos comuns, mas outros que divergem de onde vocês vieram. Então, a gente precisa, para poder entender, para poder continuar motivado, eu não posso só esperar que a pessoa que está acima de mim, ela me passe todas as informações. Eu também preciso ser proativo para buscar essa informação. Hoje, eu sou um líder dentro da minha empresa, mas eu também sou um liderado. Eu também faço parte de uma equipe. E a todo momento eu recebo uma mensagem de cima, onde eu preciso decifrar essa mensagem. Eu não posso simplesmente passar essa mensagem para frente e sair executando, porque senão minha equipe também vai entender essa mensagem errada e a gente não vai conseguir entregar o melhor. E mais, eu não vou ter essa equipe motivada, que é o primeiro passo, porque a gente não consegue fazer um paralelo entre o que a direção da empresa espera e o que a gente precisa fazer. Então, a comunicação, ela não é só com a pessoa que está embaixo escutando. E voltando para o paralelo para dentro de casa, ela não pode ser construída só com o seu parceiro. Ela não pode ser dada só com seus filhos. Ela também tem que acontecer das pessoas que estão abaixo de vocês, seus filhos, seus liderados, as pessoas que estão ao lado de vocês, para com vocês. Então, ela é a comunicação ela é uma via de mão dupla. Senão, a gente começa a entrar em conflitos e esses conflitos eles nos fazem perder essa motivação, perder esse gosto por querer fazer sempre melhor. Então, indo para o segundo pilar, quando a gente fala que a comunicação é importante, ela reflete diretamente do trabalho em equipe. Você pode não ter uma equipe na empresa que você está trabalhando, mas você pode ter uma equipe dentro de casa. Você pode ter o teu vizinho que te ajuda, você pode ter o teu filho. E se você não tiver essa equipe motivada com você, você acha que ela vai entregar mais? Você acha que ela vai estar dedicando toda aquela energia que ela precisa para poder te ajudar a fazer aquela tarefa diária? Então, por isso que é muito importante a gente conseguir motivar as pessoas através da comunicação para que isso se conecte de maneira muito natural com o trabalho em equipe. Hoje, eu também tenho uma esposa, eu também faço isso dentro do lar, e eu preciso trabalhar esses pilares. Eu preciso que a minha esposa esteja motivada a continuar construindo uma família comigo, mas para isso eu preciso comunicar bem com ela e trabalhar em equipe. Eu posso não gostar de lavar a louça, mas eu preciso dividir o trabalho em um dado aspecto. E, ao mesmo tempo, eu posso não querer fazer certa atividade que o meu chefe me passou na empresa, mas eu preciso colaborar. Eu não posso fazer só aquilo que eu gosto, só aquilo que me agrada dentro da companhia, porque faz parte, eu sou remunerado para fazer aquilo que esperam de mim e aquilo que eu também gosto. Se eu puder aliar as duas coisas, é muito bom. Então, vocês conseguem compreender até agora como é que as coisas elas estão sempre conectadas, sempre como a nossa vida pessoal ela não tem de maneira alguma uma divergência da vida profissional, elas são muito parecidas. Por quê? Porque somos pessoas. Então, as pessoas elas sempre têm a mesma expectativa, elas convivem e têm o mesmo tipo de relação, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E aí a gente fala no quarto pilar da competência, do conhecimento. Não adianta eu querer cozinhar em casa, né? Se eu não tenho a competência de cozinhar. Se eu estiver construindo um negócio para vender comida para outras pessoas, eu preciso entender como eu vou cozinhar, como essas pessoas elas querem comer a minha comida e qual que é o tempero que eu tenho que fazer. E tanto para as pessoas que eu estou vendendo, quanto para as pessoas para minha casa. Às vezes você faz uma comida, uma refeição em casa, você busca fazer da melhor maneira possível para agradar o teu marido, o teu parceiro, a tua parceira, os teus filhos. Mas para isso, você precisa criar as competências, você precisa saber cozinhar, você precisa desenvolver essa competência. E também assim no ambiente de trabalho.
E se você precisa vender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de comida mexicana. Se você quer vender comida mexicana no Brasil, mas as pessoas aqui não gostam de comida mexicana ou não se adaptam à comida mexicana, você precisa ter a competência e o conhecimento para fazer o feijão com arroz, que é a comida tipicamente brasileira que as pessoas gostam de comer. Arroz, feijão e carne, por exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Então, se eu não sei fazer arroz, feijão e carne, se eu só sei fazer comida mexicana, o que eu preciso fazer? É importante que eu entenda ou entre em um curso ou busque conhecer com a minha vizinha, com o meu amigo, e tenha treinamento e me desenvolva para eu poder exercer essa atividade e para poder continuar motivado e fechar esse ciclo aqui. Então, tudo isso está muito conectado com a forma como a gente trabalha com pessoas, a forma como a gente se desenvolve e a forma como a gente faz essas conexões entre o que eu preciso fazer enquanto líder, enquanto liderado, enquanto empresa, enquanto família. Até aí, eu falei muita coisa diferente do habitual de vocês. Eu queria ir um parecer, queria que vocês dissessem um pouquinho se faz sentido tudo isso que eu estou falando ou é diferente do dia a dia de vocês. Vamos lá? Vocês querem alguém tirar o áudio para poder falar? O José Alberto levantou a mão. Não sei se ele consegue destravar o áudio. Yuri, ele consegue ou tem que você autorizar ele? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. José, aqui. Foi? Não, peraí. Desculpa, Nathalie, eu mexi no seu. Eu não estou escutando, não. Posso continuar, Nathalie? Você me escuta? Eu escuto sim, tá perfeito. Tá bom. Então, ok. Depois o pessoal faz as considerações, então. Vamos seguir. Então, para que a gente entenda como é que isso funciona, como é que o nosso cérebro funciona, tem uma metodologia chamada de DISC, né? Que ela é capaz de mapear o perfil comportamental das pessoas. Isso nada mais é do que o DISC tem uma letrinha para cada uma das definições, que dominância, influência, estabilidade e cautela, né? Ela define os nossos perfis comportamentais. E quando a gente fala de dominância, cada um de nós somos motivados de maneiras diferentes, né? Então, a pessoa que ela é mais dominante, ela é motivada a partir de desafios, de resultado. Você vê que ela é uma pessoa que está mais ligada a querer fazer coisas novas, a querer superar aquilo, ela é muito empolgada, ela tem uma energia muito alta. E vocês podem identificar isso dentro do ambiente familiar de vocês. Começa a perceber como é que os filhos, os parceiros de vocês, os amigos de vocês se comportam com cada um desses quesitos. Comece a entender se eles são mais motivados pelo desafio, por querer entregar cada vez mais, ou se, por exemplo, eles são motivados por liberdade, criatividade, se eles gostam de estar inovando, construindo coisas novas. Imagina aquela pessoa que gosta de fazer um artesanato, cozinhar, fazer construir coisas, como a cenaria, algo do tipo. Então, vocês vão começar a ver como é que vocês conseguem atingir essas pessoas falando a língua delas, né? Eu vou
dar o meu perfil de DISC aqui para vocês depois. Mas quando a gente fala de S, a gente fala de segurança, lealdade, e essa pessoa Eles ela já busca fizeram o disque deles também, tá, Gabriel? Só para, sem querer te ela cortar, quer mas eles estar já no meio, fizeram. ela quer se sentir parte daquilo ali. Por exemplo, você pode ter alguém próximo a você que queira sempre colaborar com aquilo que você está fazendo, e enquanto ter outras pessoas que querem mais estar numa posição de desenvolver algo sozinho. Ela quer estar no canto dela, fazendo aquela atividade, às vezes costurando, fazendo algo só com ela. Mas o S aqui, aquela pessoa que está mais voltada à estabilidade, ela gosta de colaboração, ela gosta de construir junto, ela gosta de estar inserido dentro de um grupo, certo? E o C é mais de cautela. Essas pessoas elas são motivadas por alto padrão, eficiência, ela busca precisão. Imagina alguém que gosta de costurar, de fazer algo muito no detalhe, de estar ali nos mínimos, de construir algo nos mínimos detalhes, de ter algo muito específico dela. Então, vocês podem estar notando que essa pessoa ela é mais calma, mais cautelosa, ela busca mais um ambiente tranquilo para estar desenvolvendo a atividade dela. E eu já vou dar aqui para vocês, e talvez vocês, ao longo do que eu estiver falando e contextualizando, vocês vão estar percebendo isso. Eu sou uma pessoa com uma dominância muito forte, tá? E que também influencia. Naturalmente, pelas atividades que eu desenvolvo, né, eu tenho muita questão do resultado, de querer engajar as pessoas, de estar sempre junto, fazendo um mix disso com relacionamento. Eu sou muito intenso, eu gosto de estar o tempo todo com as pessoas, interagindo, buscando maneiras diferentes e criando maneiras para desafiá-las, né, a gente ser mais eficiente a buscar resultado. Então, eu sou muito orientado no D e no I. Tá? Tudo que fala de relacionamento, de pessoas, eu gosto de estar com vários grupos diferentes. Eu gosto de colaborar, gosto, mas eu gosto muito de me relacionar. Eu não sou uma pessoa muito à precisão, cautela. Você não vai me ver muito no meu canto fazendo as minhas atividades. Você vai ver eu muito relacionado com outras pessoas e buscando resultado, buscando eficientizar aquilo que a gente está trabalhando. E eu vou dar um exemplo para vocês, de que talvez vocês percebam isso no ambiente de trabalho, naquele que vocês estejam inseridos. Sabe aquela pessoa que você dá bom dia e que você pergunta, Maria, como você está? E ela fala, estou bem, e tem uma energia muito alta, e gosta de contar do dia a dia dela, e se alonga na conversa. Essa pessoa, ela tem isso aqui, ó, ela busca liberdade, criatividade, relacionamento. Ela é muito orientada a isso daqui. Aquela pessoa que você fala assim, Maria, estava pensando hoje em fazer um mutirão aqui para a gente organizar uma barraquinha aqui para vender coisas no condomínio, que ela já fica toda eufórica, quer fazer, quer colaborar, já pensa em fazer coisas diferentes, de colocar a mão na massa, ela está mais ligada à colaboração e estabilidade. Então, comecem a perceber como é que essas palavras aqui de desafio, eficácia, precisão, resultado, relacionamento e colaboração, ela está inserida no dia a dia. Talvez a pessoa o chefe de vocês, a pessoa, o líder de vocês, no dia a dia, ele dá esses sinais. E quando ele te dá esse sinal, é a porta de entrada para que você consiga falar a língua dele. E aí, quando você consegue falar a língua dele, você acerta na comunicação, melhora o trabalho em equipe e consegue fechar esse ciclo aqui da gestão de pessoas muito mais fácil. Então, vejam como as coisas estão conectadas. Entender o perfil das pessoas está diretamente conectado com a forma como elas, na verdade, vão se relacionar com você no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente pessoal, tá? E aí a gente entra na questão da empatia. Quando você consegue entender o que as pessoas estão falando, quando você consegue entender e se comunicar melhor, você consegue ter empatia no negócio. Empatia, ela é muito diferente de simpatia. Às vezes você conhece uma pessoa, ou ali no teu condomínio, no ambiente que você está vivendo,
E você gostou daquela pessoa porque aquela pessoa fala a tua língua. Então você simpatizou por aquela pessoa. Mas empatia é independente de você gostar ou não daquela pessoa, conhecer ou não aquela pessoa, e você conseguir se colocar no lugar dela. E não necessariamente aquela pessoa ela vai estar num patamar maior, melhor ou pior que você. Mas você vai conseguir entender a mensagem que ela está passando. E aí, aqui eu acho que foi uma das coisas que me fez ter mais sucesso na vida profissional, que é entender como e ter empatia como o meu chefe, como a pessoa que estava acima de mim, entender as expectativas dele e por que ele estava me pedindo algo da mesma maneira, da mesma intensidade como eu entendia com as minhas equipes de campo. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Na primeira empresa que eu trabalhei, ela era uma empresa estatal, de Estado, e eu tinha acabado de chegar nessa empresa. E eu estava super motivado aqui, em busca de resultados, desafios, querendo muito colaborar, mas eu tinha pessoas ali que estavam tristes, que estavam cansadas. E eu tinha o meu chefe, que ele estava com uma energia muito grande para fazer o negócio mudar de patamar, para a gente transformar aquela empresa. Eu conseguia entender e eu tinha empatia pelo momento que ele estava passando e pelas dificuldades que ele tinha em mudar a empresa, mas eu tinha um grupo extremamente desmotivado embaixo de mim. Eu tinha um grupo de pessoas da minha equipe que não acreditavam naquilo e naquela mensagem que a gente passava para elas. E foi meu maior aprendizado e o meu maior desafio foi conseguir conectar todas essas expectativas, todas essas, voltar aqui, essa motivação baixa que as pessoas tinham, com a minha expectativa, com a expectativa do meu chefe, e trazer tudo isso aqui para o campo da empatia. Vejam como tudo isso estava conectado. Essas pessoas elas passaram 20 anos recebendo promessas dentro da empresa. E a gente tinha que ter uma forma de fazê-las acreditar, a caminhar conosco na direção da construção do resultado. Tá? Então, foi onde eu tive que exercer, na minha vida profissional, essa questão da empatia de uma maneira muito forte. Porque é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Vocês, quando vieram para o Brasil, aquelas pessoas que vieram de outros países, de outros lugares, e até mesmo de outros estados, vocês vieram com uma motivação muito grande de transformar a vida de vocês. Só que quando você chega aqui, você não tem uma pessoa, às vezes você não encontra pessoas com a mesma energia, com a mesma vontade de vocês. Vocês não podem deixar de ter empatia com as pessoas que vocês vão lidar só porque elas não têm a mesma energia que vocês. E vocês também não podem se desmotivar porque elas não entendem o mesmo momento que vocês estão passando. Então, talvez esse seja um dos maiores conflitos quando a gente muda, e nesse aspecto eu fiz uma mudança de estado, né? Eu estava em Minas Gerais, eu fui para o Pará, para o interior do Brasil, para trabalhar nessa empresa, e esse momento, quando você cruza culturas, mesmo sendo de um mesmo estado, né? Mesmo país, estados diferentes, mas mesmo país, você tem um choque cultural. E com certeza vocês estão passando um pouquinho disso. E às vezes as pessoas elas não vão ter tanta empatia com o momento que vocês estão passando. E aí como é que vocês fazem essa relação de confiança? Como é que vocês constroem isso na comunicação? Por isso que a gestão de pessoas ela não passa só de vocês com quem está embaixo, com a equipe, mas também com o líder. Vocês têm que criar mecanismo para fazer com que o líder tenha também essa empatia, porque despertar essa empatia também faz parte do sucesso, tá? E aí a gente entra um pouquinho na liderança para fazer esse paralelo e que muitas vezes vocês não vão encontrar essa definição de liderança que a gente dá aqui, tá? E qual que é o conceito de líder, de maneira bem simplificada? Líder é aquela pessoa que ela é capaz de conduzir um grupo de indivíduos para determinado objetivo.
Então, muitas vezes, na minha relação com o meu chefe, eu busco ser um líder, porque eu estou querendo mostrar para ele que aquele caminho que eu estou trilhando é o caminho que vai trazer o resultado que ele espera. E muitas vezes nós não precisamos ser chefe para sermos líderes. Às vezes, vocês, dentro do meio em que vocês estão inseridos, vocês têm características de líder. Você consegue olhar o vizinho do lado e ir lá ajudá-lo a construir um projeto, a construir uma trajetória, né? Porque vocês veem que isso é importante, é urgente. Então, vocês querem fazer de imediato. Vocês conseguem decidir quando fazer, vocês conseguem delegar, vocês conseguem eliminar aquilo que não é tão importante naquele momento. Mesmo você trabalhando sozinha ou trabalhando com o teu vizinho, com a tua família dentro de casa. Então, o líder, ele não está atrelado só à questão de ser um chefe, mas sim como a gente conduz aquilo dentro do nosso ambiente. Tá? E aí, algumas características que a gente precisa desenvolver, ou que a gente já tem naturalmente, que são remetidas à liderança, que é a comunicação aberta, que é a empatia, que é o autoconhecimento, a destreza social. O que é isso? É conseguir falar com o seu vizinho, é conseguir falar com o chefe, com o dono do negócio, e conseguir falar com aquela pessoa que está comprando aquele produto que você está desenvolvendo. Tá? E isso tudo passa um pouquinho pelo autocontrole, né? Porque o autocontrole é que faz com que você consiga perceber o teu ambiente e fazer essas relações aqui que a gente falou. É você conseguir perceber como cada uma dessas pessoas interage dessa maneira aqui e conseguir trazer isso para o seu ambiente atual para fazer as conexões e ser um líder independente do processo que você esteja passando. Tá? E aqui é uma das principais características da liderança e que são coisas que a gente tem que evitar, coisas que a gente tem que se desenvolver e ser cada vez mais. Né? Um líder coercitivo é aquele que exige obediência imediata. Então, ninguém gosta, principalmente dentro de casa, né? Quando a gente tem parceiro, quando a gente tem filho. Imagina quando vocês eram crianças, que a mãe de vocês dizia o seguinte: arrume a sua cama, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Veja a conexão, você dentro de casa, você é um líder. Veja esse tipo de conexão quando você está no ambiente de trabalho. Você também não gosta quando alguém só manda você. Você gosta quando alguém te mobiliza, quando alguém te coloca a visão de dizer o seguinte: se a gente fizer isso daqui melhor, mais para frente nós vamos ter benefícios. Se nós deixarmos, filho, eu gosto desse exemplo porque ele é muito simples, mas ele é muito poderoso. Filho, se você arrumar a cama e se você ajudar a mãe a fazer as atividades domésticas, a gente vai ter mais tempo para passear depois. A gente vai ter mais tempo para brincar depois. Então, veja o poder da gente conseguir atrelar aquilo que é visionário, olhar para frente. O que eu vou ter de impacto positivo se eu conseguir fazer essa tarefa? Com as questões afetivas. Veja como a comunicação ela é muito melhor dentro de casa e no trabalho do que quando a gente manda, quando a gente faz porque a gente tem um poder. E quando a gente escuta, quando a gente é democrático, dizer assim, esse é o melhor caminho? Arrumar a cama agora, arrumar a mesa, lavar as vasilhas, é o melhor caminho? É o que a gente quer agora para mais tarde a gente poder ter um tempo juntos? Então, eu estou escutando as pessoas, eu estou dividindo as tarefas, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente pessoal, para poder construir um ambiente de liderança, mas de liderança positiva, né? Porque o objetivo, né, é estabelecer cada vez mais impacto nas pessoas, mas de uma maneira sempre afetiva, tá? E falando um pouquinho de outro aspecto, eu reunir tudo isso aqui, todas essas capacidades e tipos de liderança, elas também estão sempre conectadas com o treinamento. Quando eu sou um líder democrático, um líder visionário e afetivo, eu também estou, de certa maneira, treinando, indicando a forma como eu quero que faça as coisas. Porque
com o passar do tempo, você não vai ter que pedir o seu filho todo dia para arrumar a cama. Ele vai saber, ele vai estar treinado, você desenvolveu o teu filho a fazer aquilo ali melhor, porque ele sabe que, como um todo, no meio familiar e na equipe familiar, isso vai causar um impacto positivo. Então, vejam como as coisas elas se conectam, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente familiar. Isso tudo para qualquer lugar. Se você tem se você vende comida, se você vende artesanato, se você trabalha numa loja de roupa, tudo isso funciona. E você pode influenciar não só aquela pessoa que trabalha com você, que é a sua equipe, mas aquela pessoa que você vê que está com uma dificuldade para fazer algo e para entender a mensagem que alguém está passando. Veja que essa capacidade de liderança ela não está ligada ao chefe, ela está ligada à nossa capacidade de entender como essas relações funcionam e a poder ser melhor. Então, a gente fala aqui, vou passar um pouquinho sobre liderança situacional, tá? E para falar um pouco de viés cognitivo. Viés cognitivo é uma palavra que pode parecer um pouco difícil, mas viés cognitivo são os atalhos que a nossa cabeça, né, que a nossa mente costuma ter para tomar decisões, para achar e agir como se aquilo já acontecesse no passado e que a nossa atitude tinha que ser a mesma, né? Então, são os atalhos que a gente toma com base no nosso conhecimento, com base na nossa vivência para a tomada de decisão. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes esses atalhos podem nos levar para o caminho errado, né? E o primeiro viés é o de confirmação, né? A gente vê algo, a gente fala assim, mas eu já vi isso antes, isso é dessa maneira, e não analisa, e não para entender a situação, e se precipita. Então, a gente não pode ter sempre confirmação. Confirmação é achar que eu já sei, que aquela situação atual, por já ter acontecido algo no passado, ela se repete agora. Então, esse viés de confirmação é muito ruim porque ele nos leva a tomar decisões erradas. Imagine que você está com um problema com um cliente, você trabalha numa loja de roupas, e aí aquele cliente diz assim, eu acho que eu preciso comprar uma roupa, mas eu não sei qual o tamanho que eu vou escolher aqui, o que eu devo fazer. E aí você olha para a pessoa e fala assim, pode comprar esse tamanho aqui, que eu vi uma mulher, um homem da sua altura aqui, e ele levou esse e vai servir. Não precisa experimentar. Isso é uma maneira muito simples de te levar a tomar a decisão errada, né? De confirmar por aquilo que você acredita que é o certo, em vez de fazer a pessoa experimentar aquela roupa. Ou você está cozinhando, está vendendo comida para as pessoas, e aí você diz assim, eu vou comprar 2 quilos de arroz, porque eu sempre fiz para esse tanto de pessoas, vai dar para atender todo mundo. E aí você não faz a conta da quantidade de arroz por pessoa e acaba comprando arroz de mais ou arroz de menos, né? Como a gente costuma falar. Então, esse viés de confirmação, ele costuma nos enganar e nos colocar em enrascada. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado e, na hora de tomar decisões, sempre com base em fatos e nunca com base no passado. O viés cognitivo da conformidade. O que significa isso? A gente tomar decisões com base no senso comum. Está todo mundo dizendo que eu preciso ir num caminho. E eu fiz a análise, eu entendo que esse caminho não é o adequado, mas eu vou para esse caminho porque todo mundo está indo. E não me pergunto ou não questiono as outras pessoas se esse é o caminho correto. Então, o viés da conformidade, ele vem justamente não nos deixar enganar pelo senso comum. Está todo mundo dizendo que o certo é aquilo? Será que é realmente aquilo? Deixa eu analisar a situação. Deixa eu entender se essa tomada de decisão ela é a melhor para o grupo e para a minha família nesse momento. O outro é o viés cognitivo do sobrevivente, né? A gente costuma dizer o seguinte, eu escutei uma história inspiradora, o Gabriel me contou que ele foi lá para o Pará, que ele usou aquilo com as equipes dele,
eu vou usar a mesma coisa amanhã no meu trabalho, isso vai dar certo. Tomem muito cuidado. Recentemente eu mudei de empresa, né? Tem mais ou menos um ano. E isso, mesmo falando que nós estamos no mesmo país, com empresas do mesmo setor, é muito diferente. Então, eu não posso usar os meus cases de sucesso, aquilo que eu fiz que deu muito certo no passado, exatamente como eu fiz agora. E aqui a gente, às vezes, escuta de outras pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando for de outras pessoas. Se você tentar replicar sempre a mesma coisa, sem observar as peculiaridades, o novo ambiente que você está inserido, você pode tomar decisões erradas e isso não trazer o sucesso que você espera. Então, muito cuidado com a própria história de vocês e com a história de outras pessoas que vocês já viram dar certo e tentar implantar o mesmo modelo. O conceito é o mesmo, mas o modelo não. E mais uma vez trazendo para a família, a forma como você comunica com o seu parceiro, ela é muito diferente, por mais que ela seja assertiva, da forma que você comunica com o seu filho. Então, entender que o que funciona para um não funciona para outro e que também não vai funcionar para o filho da vizinha, para o teu primo, para tua mãe, para tua tia, é da mesma maneira nos negócios. Cada pessoa responde a um instinto e a uma provocação diferente. Então, o que tem a ver a liderança com os viéses cognitivos? Bons líderes evitam viéses cognitivos, evitam tomar decisões com base no passado, com base naquilo que ele acha que vai acontecer. E eles tomam decisões com base no que de fato a situação requer naquele momento, tá? Então, algumas perguntas aqui. Como você toma decisões acerca do seu negócio, da sua vida pessoal? Qual foi a última vez que você mudou de ideia? Por exemplo, às vezes a gente está com um problema no trabalho e nós temos uma tarefa a cumprir. E nós sempre estamos tentando cumprir aquela tarefa da mesma maneira que a gente fez. E não dá certo. Por que ela não dá certo? Porque a gente está tentando sempre fazer as mesmas coisas da mesma maneira. Então, em determinados momentos, nós vamos ter que mudar. E aquela mudança ela não vai surtir efeito e você vai precisar mudar de novo e analisar de novo até aquilo se encaixar. E muitas vezes esse é o segredo do sucesso. Às vezes a gente tentar de maneiras diferentes, observar como aquele ambiente ele está me pedindo uma resposta para eu construir essa resposta, essa alternativa. Eu vou dar mais um exemplo. Voltar no exemplo da comida mexicana. Às vezes, tinha uma comida deliciosa que vocês faziam no país de vocês. E aí vocês faziam assim, que vendia muito. Aí vocês faziam, não, vou fazer essa comida no Brasil. E essa comida não tem aceitação. Às vezes pelo tempero, às vezes pelo tipo de comida, às vezes pelo clima, por vários aspectos. Então, não é que ele fazia um sucesso lá que ele vai fazer o sucesso aqui. A gente tem que evitar esses viéses cognitivos nas coisas mais simples, como, por exemplo, quando a gente vai trazer uma solução de um país ou de uma determinada região para o outro, tá? E aqui algumas dicas, né? Perder faz parte do processo, aquilo que a gente estava falando. Às vezes você vai ter que fazer mais de uma vez, tentar mais de uma vez, falhar, para que você consiga acertar. Mas o grande segredo é você errar rápido. Erre, mas erre rápido e conserte rápido. Porque quanto mais rápido você corrigir a trajetória, mais rápido você vai conseguir chegar no sucesso. Você precisa se acostumar com o risco. Nada na nossa vida vai dar certo de primeira. Muitos de vocês saíram do país de vocês para tentar algo aqui. Isso é muito louvável. Eu saí de casa com 17 anos e desde então tenho 31, tenho 14 anos e não voltei mais, né? Volto para ver minha família. Mas eu tive que tomar esse risco aqui. Eu tive que ir para outro país para poder chegar e aprender outra língua, para poder conquistar as coisas que eu conquistei hoje. Eu precisei ir para o norte do país sem conhecer nada. Então, faz parte a gente tomar risco. Quem não toma risco não consegue alcançar coisas maiores. E isso é muito importante para vocês que estão vindo para um novo país. E só para dar um exemplo para vocês, eu tenho uma
um empresário que eu conheço, que ele gosta muito de pessoas que vêm de outros países. Porque essas pessoas, elas têm um nível de motivação, que a gente estava falando lá na frente, e um apetite por risco, por querer fazer diferente, por querer fazer aquilo que outras pessoas não fazem, muito maior do que as próprias pessoas do nosso país. Eu vi muito isso numa viagem que eu fiz à África também, e eu conheci várias pessoas de diferentes lugares da África, que eles tinham muito isso. Eles saíam do país deles, que eles tinham uma dificuldade, e iam para a África do Sul para poder tentar a vida. E isso é muito bem quisto, isso é muito bem visto pelas pessoas, por quê? Porque você já está um passo à frente daquelas pessoas que estão acomodadas sempre no mesmo lugar. Então, o risco não é só de você tentar algo novo, tentar fazer algo novo no seu ambiente, mas só o fato de você estar num país diferente já mostra que você quer algo diferente para a tua carreira, para a tua trajetória, e você está tomando um risco diferente para a sua vida, né? E isso é visto de uma maneira muito positiva. Seja resolvedor de problemas. Não veja o problema como algo ruim. O Nathalie me pediu uma frase, e tem algo que eu falo para as pessoas que, não só para as pessoas que trabalham comigo, mas para as pessoas próximas também, que eu digo o seguinte: o obstáculo é o caminho. Às vezes, não ter problema também é um problema, porque nós somos pagos, pessoal, independente de onde a gente esteja, independente do tipo de trabalho que a gente esteja, a gente é pago para resolver problema. Se você vende cachorro quente na rua, você é pago para resolver problema. Qual tipo de problema? A fome da outra pessoa. Então, se a fome dele é de um cachorro quente com milho, não adianta você vender um cachorro quente com ervilha. A fome dele é o do cachorro quente com milho. Se você é pago para vender roupa, você tem que atender essas expectativas de quem vai lá comprar roupa. Aquela roupa que você vende, você tem que convencer o cliente a comprar o teu negócio. Então, você é pago para resolver o problema do cliente. E qual é o problema dele? Ele quer uma roupa para ir no aniversário, para sair com uma pessoa, para ir para o trabalho. Então, você é pago para resolver esse tipo de problema. Quando você vende utensílios domésticos, você é pago para resolver o problema dentro da casa de uma pessoa. Então, se você precisa de uma panela grande, que você tem uma família grande, você não quer uma panela pequena. Então, você é pago para resolver aquele tipo de problema. E quanto maior o problema, mais bem remunerado você é. Quanto maior, queira resolver grandes problemas, queira passar por grandes obstáculos, porque aí é que mora os grandes valores do nosso dia a dia, né? A diferença que você faz na vida do outro é o legado que você vai deixar. Então, não pense só, como nós falamos anteriormente, quando você é um líder, quando você influencia, mas sim agrega um pouco de sentimento, de valor naquilo que você está vendendo. Aquilo não é só uma panela. Aquilo talvez seja a chance que aquela mãe, que aquele pai tem de alimentar toda a família naquela meia hora que ele pode parar o trabalho para poder ter um momento com a sua família. Então, coloque um pouco de amor nisso, coloque um pouco de sentimento, de empatia nisso que você faz, na hora de você vender algo para a pessoa. Não venda um cachorro quente, venda como eu posso dizer, aquela refeição como algo importante, como energia para aquela pessoa, para ela poder passar ali 10, 12 horas trabalhando na rua e depois voltar para a casa dela. Tente colocar uma pitada de algo diferente naquilo que você está passando para outra pessoa. Isso faz muito sentido em qualquer... e faz muito sentido e diferença na vida da outra pessoa que está comprando, que está recebendo aquilo de vocês, tá? E liderança, ela envolve propósito, influência e autenticidade. Então, tudo que você faz com um significado muito grande, que tenta influenciar de maneira positiva, que é autêntico, as pessoas vão perceber isso do outro lado, tá? E alguns mitos, né? A liderança, ela nasce com a pessoa, isso é um mito. Uma vez líder, sempre líder. Isso aqui é uma grande verdade. Cada momento da sua
vida você vai ter que ser líder de uma maneira diferente. Hoje eu não tenho filhos, mas com certeza o dia que eu tiver eu não vou poder usar os mesmos métodos que eu utilizo na minha empresa para falar com os meus filhos, que é diferente dos métodos que eu utilizo para falar com a minha esposa. E o seu estilo de liderança ele serve para todas as situações. É aquilo que a gente fala. É muito parecido a forma, a maneira como você entende os seus relacionamentos dentro de casa e no ambiente de trabalho, mas ele não pode ser igual. Você não pode falar com o seu filho igual você fala com o seu cliente. Você não pode falar com o seu marido ou seu parceiro da mesma maneira que você fala com o seu chefe ou com algum colega de trabalho. Mas você tem que entendê-lo da mesma maneira. Você tem que ser um bom ouvinte e da mesma maneira em todas as situações, tá? Eu acho que a gente finaliza aqui, né? Acho que a gente já falou bastante sobre as questões de liderança. Muitas das outras dicas a gente já falou aqui anteriormente. Eu queria, até pelo tempo, né? Eu tomei um pouco de tempo de vocês no começo. Eu queria abrir para perguntas, para comentários. Eu queria escutar um pouco vocês, entender se tudo isso que a gente falou faz sentido. Se vocês têm dúvidas, se queriam abordar algum tema, dizer se passaram por algo que a gente trabalhou aqui, que é comum ao dia a dia de vocês. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho da experiência e se esse bate-papo nosso ele faz sentido e agregou de alguma maneira pro mundo de vocês e para a realidade que vocês estão passando hoje. Bom, obrigado, Gabriel. Deixa eu perguntar aqui, Yuri, os microfones já estão liberados também? Eles conseguem falar, caso alguém queira tirar o microfone? E aqui no bate-papo também, Gabriel, você consegue ver alguns pontos que o pessoal foi colocando. Ah, legal. Eu não tinha visto, não. Vou dando uma lida aqui. Pessoal, fica à vontade, tá? Para ir tirando aí para ir tirando o áudio para poder falar enquanto eu leio aqui. Oh, a Diamara falou, é verdade, é complicado vender comida de nosso país. Faz sentido no nosso dia a dia. O quebra-gelo é muito importante para conseguir a conexão. Perfeito. Desculpem, pessoal, se eu falar o nome errado, mas foi a Steixa. A Carolina falou, é muito importante manter a equipe de trabalho motivada, um bom relacionamento. A Marianela falou, gestão de pessoas, no fundo, é humanizar as empresas, muito importante. A Marianela também falou, quando a gente tem esse autoconhecimento, ajuda muito na tomada de decisões, nas pessoas de desenvolvimento do trabalho, a partir da nossa própria avaliação. Interessante. Eu vi, a Cláudia fala um ponto aqui, pessoal, que é um pouquinho de algo que eu posso estar aqui passando para vocês, tá? Um pouco da minha visão mesmo de fundo. A Cláudia falou assim, ó, e ainda fala um segundo idioma. Eu acho que eu estava falando sobre vocês estarem em outro país. O fato de vocês, assim, eu não sei de onde todos são, mas eu acho que vocês falam espanhol. O fato de vocês falarem espanhol numa cidade como o Rio de Janeiro, isso pode abrir muitas portas, tá? Comecem a pensar onde vocês possam estar inseridos, principalmente nas questões que envolvam turismo, que envolvam relacionamento com outras pessoas, porque a língua é algo muito importante e pode abrir muitas portas aqui para vocês, para que vocês ajudem a receber essas pessoas, a indicação. Pense um pouquinho como é que vocês podem estar colaborando onde tem algum vínculo com o turismo, tá? Isso é algo que tem... Eu vejo uma certa dificuldade nas pessoas que eu conheço, que eu falo, quando você fala de relacionar outro idioma com as pessoas que vêm para o Rio.
Javier, apareceu, queria falar alguma coisa? Pessoal, fica à vontade. É isso, acho que eu li todas as mensagens aqui. O Ricardo mandou uma mensagem aqui direta dizendo o seguinte: a motivação é muito complicado. No meu caso, a empresa onde eu trabalho, existe uma grande parte dos funcionários que não está motivada. Não existe aquela motivação da parte da organização. Ricardo, que eu posso te dizer é o seguinte: não só na sua empresa, tá, Ricardo? É muito vinculado àquela questão da paixão que eu estava falando. Às vezes, no começo, a gente tem aquela força muito grande, a gente está muito motivado, quer muito fazer algo, mas com o passar do tempo, as nossas expectativas elas vão se perdendo e aquilo ali vai deixando a gente chateado, triste. Então, a gente tentar criar esse ambiente e motivar as pessoas e mostrar sempre o lado positivo das coisas para as pessoas é um grande diferencial, porque se você consegue fazer isso e consegue motivar toda a empresa a construir isso com você, você naturalmente vai começar a se destacar na empresa mais do que as outras pessoas. E os donos, os chefes, as pessoas que estão ali vão te perceber de maneira diferente. Então, vejam isso como uma grande oportunidade, tá? Nathalie, tem mais alguém com a mão levantada? Você queria passar mais Não, alguma coisa? acho que é isso, cara. Acho que você conseguiu passar pelos pontos que são muito importantes, que a gente reforçou aqui também. E, enfim, as pessoas também, todos os alunos têm seu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode compartilhar, pode te procurar diretamente. Isso é ok também. Então, obrigado de novo, Gabriel, pela tua participação hoje, por você conseguir ajustar aí na tua correria esse tempo aqui com a gente, que é muito, muito importante para todo mundo. Obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo por ter participado também. Eu estava pensando aqui, Nathalie, refletindo, eu sei de algumas oportunidades aí no setor elétrico aí no Rio. Hoje eu não trabalho no Rio, né? Moro no Rio, mas não trabalho no Rio. Se tiver alguém que tem algum curso básico de eletricista, algo do tipo, e eu sei que o setor está contratando bastante, e, e é muito bem visto essas pessoas que vêm de outros países, né? Esses empresários que eu conheço, eles gostam desse perfil de pessoas. Eu acho que eu posso estar colaborando aí. Dá uma triada Boa. aí no qual é o skill do pessoal, que talvez eu possa estar ajudando e direcionando com algumas questões aí. Faz uma triagem macro aí dos principais skills e me passa que eu tento aí, de alguma maneira, Legal, ajudar. Gabriel. A gente, esse ano, a gente tem um braço novo, né? Uma trilha nova, que é a da empregabilidade, que é justamente para ajudar as pessoas que querem se alocar no mercado. Aqui da trilha da empregabilidade, eu já vi que está presente a Cláudia. Acho que a Paula também está, se eu não me engano. Mas, enfim, de qualquer maneira, a Paula também, confirmando. A Paula e a Cláudia são as tutoras dessa área da empregabilidade. E uma coisa que a gente pode fazer, é um trabalho que a gente já vem fazendo, tá? A gente vai conversar depois em paralelo, mas a gente quer levar esse programa para as empresas conhecerem o que a gente está fazendo. Então, na semana que vem, por exemplo, a gente vai estar na Câmara de Comércio do Brasil-França para apresentar para algumas empresas francesas o programa e eles verem o que a gente está fazendo e como esse curso ele é importante para quem quer um emprego, para quem quer empreender, enfim, como esses soft skills, né, que a gente vem desenvolvendo aqui juntos, eles são bacanas. Então, de repente, se você tiver algumas sugestões de empresas que queiram participar, eu posso te mandar o convite. Eu lembro que você trabalhou, por exemplo, na Light, que é uma empresa que tem pelo que eu me lembro, tinha acionistas franceses também, mas não só franceses, enfim, é só um exemplo.
Mas depois a gente conversa mais disso e eu perfeito. passo isso para a Paula e para a Cláudia e para o pessoal da empregabilidade também. Legal. Tá bom? Tá bom, combinado. Beleza, cara. E obrigado de novo aí pela tua participação. Obrigado a todo mundo que estava com a gente na aula de hoje. De novo, sábado, o time da Mauon, Elitz, Alexia e outros vão estar no Morro do Banco a partir das 10 da manhã, para quem precisar de ajuda com a parte de documentação. E essa semana, quinta-feira, a gente vai começar uma série de workshops. A gente vai mandar o convite para vocês também falando sobre empregabilidade. A Cláudia e a Paula também são palestrantes em outras semanas. Então, vocês vão receber isso também aqui nos grupos de WhatsApp, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Están saliendo todo el mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Aló. Boa noite. Ah, porque abrieron los micrófonos. Eu vou saliendo já. Boa noite, obrigado por tudo, obrigado. ¿Qué me dijiste? Abrieron los micrófonos y no he salido.